Olá, meus amigos. Só para a gente pensar aqui em termos filosóficos, né? Como eu havia dito, na filosofia, no decorrer da história da filosofia, você tem um segmento, né, uma força extraordinária que eram os gregos antigos, que acreditavam que o universo é um cosmos, é ordenado, alinhado, o cosmos é perfeito, cada coisa no seu devido lugar. A função do joelho é dobrar, a função da vaca é dar leite, a função do músico é fazer música, do poeta é fazer poesia. Então cada coisa o universo fez. E aquilo que não exerce sua função no cosmos está errado. Está fora da sua função natural. Depois a gente tem o pensamento cristão, né, na Idade Média, no Ocidente, que é muito forte, que Deus é o centro. Deus é o criador de todas as coisas. Deus deu a vida. Deus está fora do universo, ele é a parte do universo. Ao contrário de algumas filosofias, como a de Spinoza, que acredita que Deus é a natureza. Existem algumas filosofias, alguns pensadores que acreditam que Deus é o todo, Deus é o universo, Deus é a natureza, é a força vital, que é a força criadora, a energia que proporciona, né? Dá, como se diz a palavra, propulsão, né? É aquilo que faz as forças se expandirem, né? Já no pensamento cristão, né, Deus é o Criador, é uma, vamos dizer assim, uma criatura à parte do cosmos. Não é o cosmos, ele é a parte do cosmos, né? Isso vira um debate sensacional, né? E no modernismo, né, no iluminismo, na filosofia iluminista, descartam Deus e o homem se torna o centro do universo. Se torna o principal ponto de apoio do pensamento. E aí vai desencadear, né, em diversos tipos de pensamento, né, pragmático, contratualista, né, ética contratualista, né, que os homens devem viver em sociedade, devem viver junto, mas deve haver uma espécie de um contrato social para que os homens vivam juntos. Hobbes vai descrever em seus manuscritos que a sociedade é má, o homem é mau. E aí, o homem é lobo do homem. Depois, o que acontece? Você tem pensadores como Sartre, que vai pensar nesse eu. Para o Sartre, a existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois existe uma essência. Então há um nascimento, há um desenvolvimento, e aí você cria, você pode inventar a sua essência. Para o Sartre, aquilo que você tem como social, aquilo que a sociedade espera de você, os papéis sociais que você exerce como pai, mãe, como garçom, por exemplo, são papéis de mentira, são papéis impostos pela sociedade. Na verdade, o que deve ser feito é você construir sua própria vida, deixando de lado as convenções sociais. Sartre dizia: estamos condenados a ser livres, o inferno são os outros, porque se espera um comportamento teu que é de cunho social. Então, você vê que existem pensadores que se debruçaram sobre essa individualidade, sobre o indivíduo. Uma das questões mais difíceis de se pensar em filosofia, e aí a gente pega várias aulas para tentar destrinchar isso, é o eu, né? Quando entra em Heidegger, então, esse eu se dilui aí numa convenção temporal, né? E ele vai raciocinar, esmiuçar esse eu de uma forma muito profunda, brilhante, né? Mas perigosa, porque ele coloca esse eu em xeque. O que é esse eu? O que é esse ser aí no mundo? Existe o nível ôntico, que é o ser, e existe os entes, que é a vida. E qual é essa relação? O que é essa duração de consciência?
Então, no decorrer da história, nós temos esses tipos de pensamento. Na pós-modernidade existe uma desconstrução do pensamento, através de Nietzsche, através de Heidegger. Então eles vão questionar esses conceitos que os gregos construíram, que os cristãos construíram, colocando em xeque. Nietzsche, por exemplo, é um verdadeiro crítico da moral, um verdadeiro crítico das convenções sociais, do cristianismo, né? É isso que esses pensadores trazem, mas que pode levar a uma rota de colisão com algo muito perigoso, um caminho incerto, né? Como se 1000 anos de pensamento fosse nada, como se a humanidade durante todo esse tempo estivesse errado e Heidegger estivesse certo. Esse é o grande problema de Heidegger, Nietzsche, Marx, Freud e outros tipos de pensadores.